Eu tenho me dedicado bastante agora, nessa época mais recente, sobre os processos de tomada de decisão, né? Então, tenho estudado bastante sobre o funcionamento do cérebro, como é que a gente decide. E o nosso cérebro é uma máquina poderosíssima e que tem uma regra própria de funcionamento sobre a qual a gente tem pouco controle, né? E algum tempo atrás, um psicólogo israelense, Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. Um psicólogo ganhando o prêmio Nobel de Economia, porque ele conseguiu comprovar que as premissas a respeito da racionalidade do ser humano como tomador de decisão naquilo que envolve variáveis de natureza econômica, essas premissas estão todas furadas, tá? O ser humano é basicamente irracional para tomar essas decisões, tá? Um artigo que eu estava lendo recentemente mostra o seguinte: nossa decisão é baseada 20% em coisas que a gente tem no consciente, 80% de coisas que estão guardadas lá atrás, tá? A gente não tem a menor ideia de como é que a coisa está acontecendo. E o nosso cérebro, apesar de ter um tamanho relativamente pequeno comparado com o resto do corpo, ele consome 25% da energia que a gente põe para dentro durante o dia, né? Então ele é um consumidor muito ávido de energia. Então a gente não pode passar o tempo todo pensando muito, senão a gente fica exaurido. Então o cérebro arranja maneiras de economizar energia. O cérebro funciona pelo princípio da lei do menor esforço. E esse menor esforço, muitas vezes, ele leva a conclusões que são irracionais, né? E então, boa parte das teorias econômicas são baseadas em comportamentos que, na verdade, não acontecem assim com grande frequência, né? Então, eu deixo os economistas de lado por causa disso. Fecha parênteses. O que caracteriza o engenheiro, especialmente o engenheiro de produção, é a maneira como ele pensa, tá? E eu acho que precisa ser dado uma importância maior, formal, à maneira como o engenheiro de produção pensa, tá? Há uns tempos atrás, há uns poucos anos atrás, eu apresentei aqui para a Fundação Vanzolini um grupo de estudos do qual eu faço parte, chamado GIS-B, GIS, Geographic Information System, e B de BI, Business Intelligence, né? Um grupo que foi formado com o objetivo de desenvolver plataformas, metodologias de apoio à decisão baseado em informações distribuídas espacialmente, né? Através dos sistemas de posicionamento, Geographic Information System, etc., né? E na época eu escrevi um artigo que saiu na revista do Estudo de Engenharia. As ferramentas do engenheiro agora são inteligentes, né? Comparando as ferramentas passivas que o engenheiro usava antes, como régua de cálculo e tudo mais, com as ferramentas interativas, né? Que o engenheiro e a ferramenta podem trabalhar junto, né? Desde que quem esteja pensando seja um engenheiro, né? Eu acho que existe uma dificuldade muito grande em se entender realmente qual é o papel da tecnologia. Na minha cabeça, eu não fico satisfeito através do resultado de um processo de análise, onde eu pego uma quantidade enorme de variáveis, tá certo? E através de ferramentas potentíssimas de análises estatísticas, eu chego à conclusão que tal coisa está correlacionado com tal coisa, tá certo? De achar correlações. Não. Eu tenho uma necessidade muito grande de entender qual é o processo segundo o qual a coisa funciona. A tecnologia não pode substituir a forma de pensar.